Bem-aventurados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aos Romanos, capítulo 4, verso 7. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais uma lição na Palavra do Senhor. Continuamos com o nosso tema, o pecado para a morte, parte 3. Estamos fazendo a conexão entre o que Jesus disse em Mateus, capítulo 12, versos 30 a 31. Todos os pecados dos homens serão perdoados, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século, nem no vindouro. Aí então a gente faz a conexão com 1 João capítulo 5, verso 16, onde ele diz, ele escreveu, dizendo que existe o pecado para a morte, e ele deixa ali a exortação. Por este não oreis, não interceda por aquele que pecou para a morte. Ele estava dizendo que não haveria perdão, por isso não adiantava a intercessão. Mas o que é, então, pecado para a morte? Na conexão com o que Jesus falou, pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente cita agora um caso de tolerância ao pecado, ou com o pecado. Embora todos os pecados, conforme o Salvador disse, serão perdoados ou são perdoados, não podemos pensar que ele está nos ensinando, que as Escrituras nos ensinam a sermos complacentes com o pecado, que a igreja deve ser tolerante, admitir, aceitar o pecado no seu interior. Citamos um caso extremo que aconteceu, que estava acontecendo numa igreja cheia de dons espirituais. Paulo havia dito antes que ali em Corinto, naquela igreja, eles tinham todos os dons espirituais. No entanto, depois ele faz uma exortação pesada, sabe? Dizendo numa linguagem popular, vocês estão cheios de orgulho, aquele orgulho espiritual, aquela vaidade cristã que ainda hoje existe. Existem denominações que se gabam de uma doutrina forte, a chamada doutrina pesada, de que ela é a primeira igreja, de que ela é a maior da cidade. E tem aquela que até se diz matriz, mãe de todos. A igreja de Corinto estava vivendo este período de ufanismo. Mas Paulo disse, olha, vocês têm aí um homem que ele está vivendo com a mulher do seu próprio pai. E vocês parece que fingem não ver. E ele dá uma orientação. Note que é um pecado bárbaro. Na linguagem de muitos,
seria um pecado extremo, um pecado para a morte. E, conforme eu já disse, a igreja estava como que não vendo, ignorando, tolerando. Ele disse, sabe, eu não posso estar aí, pessoalmente, mas em espírito eu estarei. Sabe o que vocês devem fazer? Reúnam em nome de Jesus. Sabe que a igreja, nas suas origens, ela não fazia nada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso surgiu no século IV. Então, até para disciplinar alguém, o apóstolo orienta: vocês, igreja, reúnam em nome do Senhor Jesus e entregue o tal nas mãos de Satanás. Entregue ele para o diabo, para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia de Deus. Incrível, né? Dá um susto a princípio. Paulo, que radicalismo, que dureza doutrinária, entregar um irmão nas mãos de Satanás? Que finalidade era esta? Para a destruição da carne. Olha o que vem a seguir. Olha que lição. Olhe bem a seriedade da salvação. Para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia de Deus. Ah, como que a salvação tem uma profundidade magnífica, absoluta. A maioria das pessoas pensam que salvação é mudar de denominação, é mudar de religião. Ah, no sentido bíblico, a salvação tem uma profundidade. Ela não tem influência no corpo apenas, mas o centro, o operar de Deus acontece no nosso espírito. Por isso Paulo está dizendo, olhe, o corpo dele vai ser destruído. Satanás vai destruir. Mas no espírito dele, Satanás não vai tocar. O espírito dele ficará aguardando o dia de Deus para a salvação. A gente, por questão do tempo, dá uma pausa aqui. Mas a gente vai continuar vendo a magnitude do amor, da misericórdia de Deus, este homem cometendo um pecado bárbaro, vergonhoso. E Paulo não está dizendo que ele pegou para a morte, não. O apóstolo está dizendo, entregue ele para Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia de Deus. No próximo vídeo, vamos destacar, mostrar os pormenores deste episódio. Fiquem na benção e na graça